E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Detz e hoje nós vamos estar falando dele, o grande, o famoso HGLG11. Inclusive, ele hoje tem mais de 300 mil cotistas e neste mês ele vai estar pagando o absurdo de R$ 3,30 por cota. Inclusive, deve ser, eu acho que o recorde dele desde a criação dele lá em 2010, tá? Então eu acho que é um mês que mais vai estar pagando. Lembrando também que esse dinheiro que ele está pagando não é recorrente, é a venda de um imóvel que ele fez, que era alocado ali para lojas americanas, e por isso que ele vai estar distribuindo esse absurdo. Ele também não foi feito a venda realizada, a venda neste mês foi realizada mais para o começo do ano. Porém, como os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro, o HGLG esperou chegar no final do semestre para estar distribuindo essa bolada. E com isso, com todas as pessoas que são cotistas dele e que tem pelo menos uma cotinha, até no dia 30 do mês passado, vai receber essa bolada de R$ 3,30 por cota. E se você quer conhecer um pouquinho sobre ele agora, vem comigo. E se você não conhece nada sobre o HGLG, eu já posso adiantar para você que ele é um fundo muito grande, querido por todos os investidores, não somente residente aqui do Brasil, mas fora do Brasil, que ele também é conhecido. Então é um fundo de ótima qualidade, é uma gestora de grande renome, é um fundo que já tem mais de 10 anos no mercado, então não é um fundo novo e é um fundo que vem trazendo ótimos resultados desde a sua criação. Inclusive no seu relatório gerencial, tem uma tabelinha que eles colocam que o fundo desde a sua criação já deu um retorno de quase 400%. Então, juntando os rendimentos com a valorização da cota e o seu valor patrimonial. Então é um fundo que costuma trazer muito resultado para os cotistas. Hoje o valor patrimonial do HGLG está em torno de 3,5 bilhões de reais. Então ele é um fundo extremamente grande. E para vocês terem uma ideia de tão grande que é esse fundo, ele tem basicamente mais de 800 mil metros quadrados de ABL. A ABL seria basicamente a área bruta alocável dele. Então ele é um fundo bastante grande. Hoje ele conta com quase 17 ativos em seu portfólio e é diversificado em mais de 5 estados. E contém uma vacância física ali de apenas 8%. Então é um fundo grande, bastante diversificado, não somente no estado de São Paulo, que a maioria dos fundos de logística estão mais localizados aqui na região do São Paulo. O HGLG não conta com essa concentração. A maior parte dele está em São Paulo? Sim, porém ele também está em outras regiões, o que acaba trazendo uma segurança maior para o cotista. Ele também tem 17 ativos. Então, mesmo que um ativo dele desmorone ou simplesmente fique vazio 100%, ele ainda vai continuar entregando bons resultados. Isso dificilmente vai afetar tanto assim no seu relatório gerencial e na sua distribuição de valores para os seus cotistas. Então, ele é um fundo imobiliário bastante bacana, tanto para quem está começando, para quem já está próximo de se aposentar e não quer grandes emoções, e também para quem já está acostumado no mercado, que muito provavelmente você já é cotista dele. Hoje o valor patrimonial do HGLG está girando ali na casa dos R$ 150 aproximadamente. E hoje o valor da cota dele a mercado está a 160. Significa ali que ele está passando um pouco ali de 1,10 do seu valor patrimonial, tá ligado? Aquele famoso indicador do PVP que mostraria para a gente sobre o seu valor justo. Inclusive, ele foi um dos meus primeiros fundos que eu investi lá no final de 2018, no começo de 2019. E desde aquele ano, eu nunca mais vi o HGLG sendo negociado próximo do seu valor patrimonial. Os fundos que são de grande renome, que têm grande tempo no mercado, que entregam bons resultados e que não tem muita maracuteia da gestora, não escondem coisas, são gestoras de grandes renomes, elas têm essa característica do fundo sempre ser negociado acima do seu valor patrimonial. Porque é basicamente o quê? Quem tem a cota do fundo não quer sair. E quem não tem quer entrar nesse fundo porque é um fundo bastante bom e que muitas pessoas gostam. O fundo, desde a sua criação, já pagou mais de 78% de dividendo. Então, quando você olha primeiramente, olha e fala assim, nossa, ele pagou apenas 78% com quase 10 anos de criação. Só que qual que é o grande esquema do HGLG? Como ele é um fundo de laje, ele investe primordialmente em logística, o que vai acabar acontecendo? Fundo de laje, fundo de prédio, casas, imóveis, elas tendem a se valorizar com o aumento da inflação. Então, o fundo que tem investimentos em lajes, eles acompanham geralmente a inflação. E foi o que aconteceu no HGLG. Então, quando a gente olha primeiramente para o dividendo dele desde a sua criação de apenas 78%, você vai virar e vai falar assim, nossa, mas é muito pouco. Porém, quando você olha para o seu valor patrimonial, vê que ele teve um crescimento absurdo. Então, quando você junta tudo isso de crescimento, mais dividendos das cotas, e se você
você tivesse participado das emissões que ele fazem, você teria um retorno de quase 400% que mostra no seu relatório gerencial, que é um excelente resultado. Lembrando que o Bovespa não chegou próximo disso, IPCA mais 6 não chegou próximo disso, CDI não chega disso, e poupança, então, vixe, não vou nem comentar porque não chega próximo de nenhum desses daí que eu falei antes. E um outro ponto é que quem entende um pouquinho sobre o fundo imobiliário, ou pelo menos já pegou a ideia, simplesmente vai olhar para a cota e vai falar assim, bom, comprei uma cota, vai estar pagando em torno de 1,10 ali, que nem foi no último rendimento? Sim, muita gente gosta desse rendimento e muita gente acha que é pouco. Porém, para aqueles que acham que é pouco, você não deve olhar somente para o presente. Você tem que imaginar o quê? Que você está comprando hoje. E daqui 10 anos, você ainda vai estar recebendo esse dividendo. Daqui 20 anos, você ainda vai estar recebendo esse dividendo. Daqui 50 anos, você ainda vai estar recebendo esse dividendo dessa cota que você comprou hoje. Então, quem entende um pouquinho só de renda passiva e um pouquinho sobre fundo imobiliário, muito provavelmente já ganhou a ideia e está acumulando cotas. Não somente para sua liberdade financeira, mas para deixar até mesmo de herança, que eu conheço pessoas que fazem isso hoje em dia. Optaram por não escolher uma previdência e sim por fazer investimentos, que os investimentos conseguem ser passados para os netos, bisnetos e aí continua. Inclusive, isso é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos. E só um fato de curiosidade aqui, não tendo nada a ver com o vídeo, mas acho que vocês vão achar bastante interessante, é que nos Estados Unidos, quando uma pessoa nasce ali, quando ele tem uma criança ali que acabou de acabou de nascer, recém-nascida, o que acaba acontecendo? As pessoas não dão presente. É muito comum as pessoas derem cotas de ações para essas crianças. Por quê? Porque daqui 10, 15, 20 anos, essas ações podem se multiplicar demais e com isso complementar ali a aposentadoria de uma criança que está acabando de nascer. Da faculdade também. E da faculdade também. Inclusive tem várias famílias nos Estados Unidos que sobrevivem somente com os dividendos de ações como Coca-Cola, Magazine Luiza, 3M, porque simplesmente compraram essas ações há 20, 30, 40 anos atrás, essas ações valorizaram muito e com isso o seu dividendo yield ali em relação ao seu preço médio é extremamente baixo, então elas conseguem sobreviver somente com isso. E na minha opinião, o HGLG11 é um dos melhores fundos atualmente na bolsa, tá ligado? Então desde quando eu comecei nele, ele sempre foi muito bem recomendado. Infelizmente ele é sempre negociado acima do seu valor patrimonial. E tem duas coisinhas que me incomodam muito nele. E se você quer saber quais são, fica aí que eu vou comentar um pouquinho delas no final do vídeo. E o HGLG11, por ser um fundo bastante grande, contando com mais de 3 bilhões de patrimônio, então ele possui diversas vantagens contra os fundos pequenos. Então, principalmente dela, é diversificação, tanto em localidade como em inquilino, diversificação em contratos, como típico e atípicos, e revisional, tá ligado? E no ano de 2022 ele é bastante bacana também para o HGLG, porque mais de 42% dos seus contratos vão acontecer uma revisão, tá legal? Então o que acontece? Simplesmente de tempos em tempos, os contratos com os inquilinos são revisionados, tanto pelo IGPM como IPCA. Então como o IPCA e o IGPM teve uma alta absurda, o HGLG agora vai estar repassando esses valores para os seus inquilinos. Com isso, o HGLG vai começar a ganhar mais dinheiro e com isso ele pode distribuir mais dinheiro ainda para os cotistas. E um ponto negativo que me incomoda bastante no HGLG é simplesmente os seus custos de emissões, tá ligado? Porque um fundo imobiliário, como ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro, ele não tem capacidade de conseguir crescer. Então como que ele faz para crescer, para comprar mais imóveis? Ele simplesmente vai chegar e falar assim, olha, cotista, eu quero crescer o fundo, eu quero comprar mais um imóvel, só que eu não tenho dinheiro para isso e você sabe. Com isso eu vou estar emitindo novas cotas do fundo ao mercado. E você, como já é cotista, você vai ter preferência nessas cotas. Então o que acaba acontecendo? Quem quer participar dessa emissão, quem quer contribuir ali para o fundo estar crescendo ou quer aumentar a posição no fundo, simplesmente vai estar entregando o seu dinheiro para o fundo. Por exemplo, cada valor da cota foi de R$150. O fundo vai pegar, juntar R$150 de cada investidor e vai comprar um novo prédio, um novo edifício, um novo galpão de logística ou algo parecido. Porém, todo esse processo é um processo bastante burocrático, dá trabalho, dá um trabalho lascado, tem que fazer um monte de papelada. Então, simplesmente as gestoras do fundo costumam contratar uma empresa para fazer esse tipo de emissão.
E com isso, o fundo vai estar colocando esse valor da emissão junto com o valor da subscrição dele. Então seria basicamente R$ 150 que seria o valor da cota, mais o valor do custo da emissão. Então você pode, por exemplo, ser R$ 5. Então o valor do fundo vai no final que você vai estar pagando é de 155. Muitas pessoas vão falar assim, nossa Gabriel, mas como você é mão de vaca? R$ 5 apenas? Sim, R$ 5 apenas fazem muita diferença. Não quando a gente olha para uma cota, mas como o fundo vai fazer uma emissão de 300, 400, 500 milhões de reais, quando a gente olha, são vários milhões de reais que não entrou para o fundo e não vai retornar para o cotista, porque é simplesmente um custo para a emissão se fazer, tá ligado? Então é um custo que não volta para o cotista. Isso é bastante ruim. E o segundo ponto negativo que eu não gosto do HGLG é que, infelizmente ou felizmente, ele é sempre negociado acima do seu valor patrimonial. Então, pelo fundo sempre ser negociado acima do seu valor patrimonial, você sempre tem que estar saindo basicamente da sua zona de conforto para você conseguir adquirir algumas cotas para você participar de algumas emissões, tá ligado? Então, eu tive que comprar ele acima do seu valor patrimonial e ir reduzindo o meu preço médio conforme o tempo, tá ligado? Então, isso é uma coisa bastante desconfortável, na minha opinião, porém é preciso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.